Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo inicialmente saudar o Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, da cidade de Camocim de São Félix, em Pernambuco, que neste mês de julho comemora mais um ano de fecunda existência. Grato estou em poder participar deste aniversário, quando do céu vertem infinitas bênçãos de paz e progresso espiritual sobre todos os que fazem a comunidade do Chico, como se refere o nosso querido Leandro. Desejo também relembrar neste momento uma frase de nosso saudoso Chico Xavier, que no dia 30 de junho completou 20 anos de desencarnado, de regresso ao plano espiritual. E Chico tem uma frase absolutamente emblemática. Ele diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Um recado absolutamente extraordinário, especialmente para aqueles que julgam que ser espírita, estar no espiritismo, torna-se melhor que os demais que professam outro credo religioso. Mas mais importante do que isso, na frase do Chico, é o dever que ele aponta para cada um de nós, espíritas e não espíritas, que é ter a obrigação de ser melhor do que é todos os dias, numa sinalização clara da necessidade da evolução. Sobre este homem, cuja obra de amor permanece imperecível nos corações humanos, disse Frei Beto, um religioso católico, conforme está registrado na obra Minutos com Chico Xavier, do confrade médico José Carlos de Luca. Frei Beto disse assim: Chico Xavier é cristão na fé e na prática. Famoso, fugiu da ribalta. Poderoso, nunca enriqueceu. Objeto de peregrinações a Uberaba, jamais pousou de guru. Quem dera que nós católicos, em vez de nos inquietar com os mortos que escrevem pela mão do Chico, seguíssemos com os vivos seu exemplo de bondade e amor. Frei Beto apresenta uma síntese do Chico Xavier absolutamente perfeita. De um lado, a sua inexcedível humildade, do outro, a sua bondade, que transcendia o próprio Chico, em ser um exemplo de amor para todos nós. Provavelmente, todos que me antecederam neste auspicioso mês de aniversário do Chico Xavier de Camocim, provavelmente eles devem ter falado da infância do Chico,
de sua polimediunidade, de suas mais de 530 obras mediúnicas, de seu bom humor, de seu amor pelos animais, de sua fidelidade aos amigos, de sua preocupação em não magoar as pessoas, de sua força de trabalho. Entre tantos registros, numa vida de 92 anos, dos quais 75 dedicados integralmente à causa espírita, na mediunidade com Jesus. A grande característica da obra mediúnica do Chico. Mas é preciso compreender que toda figura pública adquire, ao longo da existência, simpatizantes e adversários, a depender, e muito, da causa que se propõe. E com Chico não foi diferente. Do mesmo jeito que Chico era aplaudido, também era criticado. Mas ele nunca desistiu. Em sua vida apostolar, semeou o bem por onde passou. Chico foi um grande semeador nas palavras e nas ações. E a esse propósito, eu encontrei na obra Ideal Espírita, mais especificamente no capítulo 35, intitulado Mensagem ao Semeador, da lavra mediúnica de sua parceira de outras eras, a amorosa Meimei. Uma mensagem dessa companheira de muitas vidas, e cujo capítulo ela inicia dizendo: Semeador, despertastes aos clarões da aurora e começastes a semear. A dura lavra exigia suor, e dia sobre dia arroteaste o solo, calejando as mãos entre o orvalho da manhã e a luz das estrelas. Se Meimei não escreveu a referida mensagem diretamente endereçada a Chico, resta-me, pela observação sincera e despretensiosa, acreditar que ela falava do coração augusto desse mineiro abençoado, abnegado, que desde a tenra infância, cheia de dores e sofrimentos físicos e morais, já demonstrava sua mediunidade. Chico, ainda muito jovem, iniciava-se na árdua tarefa da psicografia, com a portentosa obra Parnaso de Além-Túmulo, trazendo mensagens de variados espíritos, desafiando as incredulidades da época, mas sempre sereno e convicto de que ao lado de Jesus, as mais apavoradoras tempestades se transformam em doces brisas, embalando o coração dos poetas. Em 75 anos de mediunidade com Jesus, em Parnaso de Além-Túmulo, o nosso Chico iniciou a sua sementeira de amor.
E por falar em semeador, a gente precisa recordar uma frase simbólica de Jesus, uma frase curta, em que ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Ponto. O mestre não falou mais nada, apenas isso. Eis que o semeador saiu a semear. Não disse quantos dias ficou semeando, qual foi a hora, qual foi a data, se o tempo era de frio, se era de calor, se ele levou algum tipo de objeto, instrumento. Não, apenas disse: eis que o semeador saiu a semear. Deduz-se então que, para semear, o semeador teve boa vontade, disposição e compromisso. Virtudes que não faltavam em Chico. Mas voltando a Meimei, ela diz: a dura lavra exigia suor e dia sobre dia arroteaste o solo, calejando as mãos entre o orvalho da manhã. E quando ela diz isso, eu dou-me conta de que desde cedo Chico iniciou-se na luta material da sobrevivência. Sim, porque Chico começou a trabalhar muito jovem. Inclusive, muitas de suas doenças foram por conta da natureza da atividade que desempenhou. E quando Meimei acrescenta "e a luz das estrelas", eu percebo que nas horas vagas, ela quer dizer que quando o corpo cansado pedia cama, Chico tomava a pena e punha-se à tarefa psicográfica, que encantaria o mundo, com sementes de amor e bondade que espalharam-se sobre milhões de corações ao redor da Terra. Eu creio que por essa razão, o confrade espírita de Uberaba, Carlos Bacelli, diz com muita propriedade: a vida de Chico Xavier é o evangelho aplicado, o ponto de referência para quantos, na doutrina espírita, realmente desejam servir aos propósitos de Jesus sobre a terra. Essa mensagem do Bacelli, nós podemos ampliá-la, não apenas para a doutrina espírita, mas para os cristãos de uma forma geral. Porque imagina-se que todo cristão deseja servir aos propósitos de Jesus, o Cristo. E não por acaso, um outro amigo e grande amigo de Chico e seu biógrafo, John Harley, citando o próprio Bacelli, ele diz: Chico não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de anjo, no sentido de trazer as melhores virtudes celestes e colocá-las à disposição dos homens. Mas, como eu disse anteriormente, toda figura pública, especialmente as notáveis, adquirem simpatizantes e adquirem críticos. E os críticos de Chico Xavier esqueceram que ele era humano. Muito humano. A simplicidade e a inextinguível humildade o levaram a sonhos modestos, como modesto era a sua vida. Uma das coisas que mais Chico sonhava
era ter um quarto seu com uma janela toda de vidro para poder ver o céu de noite, cheio de estrelas. Sentir os mundos imensos que estão rolando pelo infinito como lenços a nos acenar, a nos chamar e pedir que lutemos para os merecer. Ele desejava ver o céu ainda para ver os espíritos que vêm e vão. E esta é uma sentença, é um texto que está na obra Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Alguém que teve o privilégio da convivência com Chico. Mas Chico também reagia diante das coisas que não gostava, que achava erradas ou inconvenientes. Por exemplo, Chico não gostava da expressão movimento espírita. O Brasil já tem até uma sigla, MEB, Movimento Espírita Brasileiro. Chico não gostava dessa expressão movimento espírita, porque ele traduzia esta expressão como a entrada e a saída dos espíritas da casa ou do centro espírita. Quantos entram e saem nunca fidelizam a casa espírita e mais, fidelizam aos propósitos, aos ensinamentos de Jesus que são trazidos pela casa espírita, pelo centro espírita. Como diz o grande Raul Teixeira, entrar no espiritismo é fácil. Difícil é o espiritismo entrar na criatura. Mas falar sobre Chico Xavier é um desafio hercúleo, imenso. Muitos são os seus biógrafos, textos, opiniões, mensagens sobre Chico, sobre sua vida, sobre sua obra, perdem-se na poeira do tempo. São muitas. Como eu precisava trazer algo para refletirmos neste aniversário do Chico Xavier de Camusim, inspirado pela mentora, eu fui até a obra Orações de Chico Xavier. Quem organizou essa obra foi o grande amigo de Chico, Carlos Bacelli, lá de Uberaba. Pelo convívio diuturno com Chico, pela amizade, o Bacelli foi constituindo um acervo de muitas frases, muitos pensamentos do Chico, que depois ele organizou sob forma de temáticas, submeteu à própria apreciação da espiritualidade, à frente, muito provavelmente, o seu mentor espiritual, o Dr. Inácio Ferreira, e do qual eu selecionei alguns temas que trazem a opinião do Chico e que podem servir de inspiração a cada um de nós na vivência cristã diária. Por exemplo, sobre o amor a Jesus. O Chico disse: por amor a Jesus eu estaria disposto a recomeçar. Encontrei muitos espinhos, mas as flores foram bem mais numerosas. Estou feliz. Louvado seja Deus. Olha que interessante. A tarefa do cristão, a tarefa do espírita é fácil? Claro que não. Vamos encontrar os espinhos das dificuldades, das vicissitudes, dos desafios, mas as flores do bem são infinitamente mais numerosas. Sobre a questão do sofrimento,
Chico diz assim: mesmo sofrendo as críticas mais acerbadas, ninguém deve desistir da obrigação espiritual que a vida lhe confere. É no trabalho que, aos poucos, nós nos fortalecemos. Faz uma advertência, dizendo que não se deve desistir, e oferece uma solução terapêutica. O trabalho. Aonde? Na caridade, que era o que mais o Chico fazia. Sobre o tema abrindo as portas, diz o Chico: uma reunião espírita, mesmo contando com diminuto número de frequentadores, é uma bênção. A casa espírita que abre as suas portas é semelhante a uma luz que se acende nas trevas, atraindo os que caminham sem direção. Por vezes bate um certo desestímulo quando se olha uma plateia diminuta. Mas porque nós estamos vendo só os vivos, os encarnados. Mas se nós pudéssemos ver quantos desencarnados estão lotando os auditórios das casas espíritas, nós entenderíamos por que disse o Chico que a reunião espírita é uma bênção. Sobre o livre-arbítrio, o Chico falou: os espíritos nos propõem uma tarefa. A escolha é nossa. Simples e objetiva. Todos nós temos tarefas a cumprir para o nosso progresso espiritual. Os espíritos já designaram para nós. Agora, aceitar e fazer é uma decisão nossa. Para isso que nós vemos com livre-arbítrio. Para escolher. Sobre o tema luta sem trégua, disse o Chico: estou lutando, mas não me queixo. Fico triste com meu pequeno aproveitamento das lições que os espíritos escrevem por meu intermédio. Um misto de autocrítica com humildade. Reconhece que está lutando, mas percebe que ainda não conseguiu auferir todas as lições que estão presentes nas suas mais de 530 obras mediúnicas. Sobre o tema não é verdade, falando aos médiuns, disse o Chico: esta história de que o médium já nasce pronto não é verdade. Todo dia, Emmanuel me põe a estudar. Olha que conselho precioso para quem quer ser espírita, mas acha que não precisa estudar, não precisa buscar o conhecimento, aplicar o conhecimento, ressignificar o conhecimento, fixar a lição. Ele diz: todo dia Emmanuel me põe a estudar. E aí eu me recordo que certa vez eu perguntei à mentora Glorinha: por que a senhora manda eu ler tanto? E ela, bem objetiva e amorosamente, disse: meu filho, tem outra forma de eu lhe fazer estudar? Sobre o tema os espíritos desapareceram, ou seja, os espíritos se afastaram do médium, disse o Chico: certa vez, quando a sombra da vaidade começou a se estender sobre mim, os espíritos desapareceram por cerca de 10 dias. Naquele lapso de tempo relativamente curto, eu não consegui escrever sequer um pensamento. Compreendi então, nitidamente, que eu nada seria sem a assistência deles. Uma nova lição de autocrítica e humildade. Mas também apontando para nós que é possível que em determinado momento o orgulho, a soberba, a vaidade assomem o médium
e ele se perca. Aliás, quantos exemplos nós conhecemos na história do Espiritismo, especialmente no Brasil? Sobre o tema imperfeito e inútil, outra lição de autocrítica. Sou apenas um frasco imperfeito e inútil, disse o Chico. O perfume que fica comigo não me pertence. Sinto-me na condição de simples recipiente, onde nossos amigos espirituais derramam a essência de sua bondade. Olha que interessante. Tudo que o Chico recebeu não era propriedade dele, era propriedade dos espíritos que psicografavam através da sua pena mediúnica. E o Chico tinha plena consciência disso. Se colocava, como ele diz, numa condição de recipiente, de vaso, de frasco, já que estamos a falar de perfume. Sobre o tema lição difícil, diz o Chico, o perdão é a lição mais difícil. O perdão é a lição mais difícil. Por isto, Jesus a reservou por último, quando nos ensinou que o perdão é muito mais uma questão de atitude do que de palavras. O perdão é uma questão de atitude e não de palavra. Perdoar de boca é fácil. Perdoar verdadeiramente com o coração. Muitas vezes as pessoas acham que porque esqueceram a ofensa, perdoaram. Esquecer é fenômeno de memória. Perdão é fenômeno do coração. Falando sobre a individualidade das pessoas, o Chico certa vez disse: cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. Inconteste. Disse mais: não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos de nossas limitações. Chico está querendo dizer para a gente que não acreditava que alguém colocasse o pé fora da cama para o exercício da maldade. Mas reconhecia que essas maldades, esses erros, eram consequência da limitação. E está limitado porque não amplia o conhecimento, porque não estuda, porque não pratica aquilo que aprende. Sobre a misericórdia, disse o Chico: mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixes entregue aos meus próprios impulsos. Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permita a queda no comprometimento do serviço mediúnico. Que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos espíritos amigos. E a gente percebe que em todas as lições do Chico transbordam humildade. Ele sabia que a sua natureza humana poderia levar ele a claudicar, a errar, a fracassar. Mas ele pede duas coisas importantes: alegria e ânimo. Ele não pede tempo, não pede saúde, não pede isso, ele pede alegria e ânimo, bem objetivamente. Porque ele sabe que com estes ingredientes ele era capaz de resistir às quedas. E em resistindo, tornava-se uma pessoa mais confiável para que os espíritos pudessem atuar através dele. Sobre a vida alheia, diz o Chico: deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que observei recriminando os outros caíram naquilo que criticavam. Caíram eles mesmos. Caíram através daqueles
a quem devotavam extremado amor. Olha que interessante. Nós temos o hábito de opinar sobre a vida alheia, e muito. Só que a gente não sabe se aquele erro que a gente está recriminando, daqui a pouco nós estamos praticando ele. Sim, porque a nossa invigilância é constante. Há um ditado espírita que diz: segundos de invigilância, séculos de sofrimento. Mas eu quero encerrar com uma frase que eu repito sistematicamente para mim mesmo, uma frase do Chico. Ganhando, às vezes perdemos. Perdendo, quase sempre ganhamos. Qual é o sentido disso para mim? Que nem todas as minhas vitórias são justas. Algumas são alcançadas por mecanismos nada cristãos. Eu posso errar. Eu posso não, eu erro. No pensamento, no sentimento, na conduta. E às vezes até penso que aquela vitória aparente é real e verdadeira, quando na realidade é uma perda. Agora, todas as vezes que eu sou derrotado nas minhas lutas diárias, eu quase sempre ganho. Porque eu ganho em amadurecimento, eu ganho em estratégia, eu ganho em conhecimento, porque eu tenho consciência de que se eu errei, é porque alguma coisa no processo estava errada. Mas aí eu tenho que ter autocrítica para poder ganhar. Refazer o caminho. Fazer as coisas corretamente. Esse é o Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, nascido no século XX, em 1910, desencarnado em 2002, do jeito que ele sempre queria que acontecesse, quando o Brasil estivesse em festa, comemorando o pentacampeonato. Decorridos 20 anos de seu regresso à pátria espiritual, os seus exemplos permanecem imperecíveis. E é a ele que, nesse momento, de joelhos espirituais, pedimos a sua bênção, desejosos de que nunca sejamos privados de sua proteção e entusiasmo. Agradeço a atenção dispensada, as boas vibrações, com um forte abraço e um renovado parabéns. Fiquem com Deus.